tudo bem? Muito obrigado por estar aí em mais um vídeo do professor Douglas Cunha. Eu quero te pedir, antes de tudo, que você curta as nossas redes sociais, tá? Tanto lá no Instagram como no YouTube, eu peço mais atenção para essas redes. Isso nos motiva e possibilita que esse conteúdo de extrema qualidade seja disponibilizado de forma gratuita para você. Outra coisa que eu gostaria de te falar, esse conteúdo, Direito Administrativo, o curso completo, ele não vai substituir os atuais cursos, ou seja, os cursos que estão nas nossas redes, eles vão continuar sendo postos semanalmente para você, tá bom? Então pode continuar nos nossos cursos, quer incrementar com esse curso, incremente. Esse curso será para você que quer aprender o direito administrativo, você da faculdade, você que quer aprender isso para concurso, vai conseguir caminhar aí conosco, tá bom? Vamos lá para o curso sem mais delongas. Primeira coisa, eu quero ensinar a vocês alguns conceitos elementares ou fundamentais, um dos quais, sem eles, seria impossível de compreender a matéria. O primeiro dele é o conceito de Estado. O Estado, como organização jurídica de um povo em um dado território, sobre o poder supremo para a realização do bem comum dos seus membros. Aí, essa é a ideia do Estado jurídico. Eu tenho um povo, um território, e o que é esse povo? É o pessoal que tem a mesma cultura, a mesma língua, que se organizou como sociedade, tá? E bateu ali, delimitou um território e conseguiu estabelecer a soberania, o governo supremo, o poder supremo. E esse poder supremo a gente separa ele, lógico, em três, né? Poder de executar, ou seja, administrar, poder de legislar, ou seja, fazer a lei, e poder de julgar, que é aplicar a lei em casos concretos. Então, para falar que tem um Estado, eu tenho que ter isso aí tudo conjunto. Um povo, um território e um poder supremo. Como você fala assim, professor, então poder supremo seria a ideia dos três poderes uniões. Quando a gente fala do Brasil, tá? Eu tenho um poder supremo do Brasil, seguindo a teoria do check and balance, ou seja, da separação dos poderes, ou dos pesos contra pesos, e não é isso. Você tem não só a influência francesa, mas a influência inglesa também na construção dessa teoria, onde os poderes, eles não centralizam na mão de uma única pessoa, eles se separam em três esferas, né? E nessa separação eles também são harmônicos entre si, então eles existem e se controlam, né? Por isso que é freios e contrapesos, ele é uma balança, né? Então tem um poder aqui no Brasil, um poder executivo, né? Vinculado ali ao presidente da República, a Casa Civil, aí você já começa a conseguir visualizar com mais tranquilidade o que seria essa ideia de Estado. O poder legislativo ali no Congresso, fazendo a lei, através de uma representação, né? Você tem o poder, o exercício da soberania popular sendo exercido através da representatividade. Você tem o poder de julgar, que está ali no poder judiciário, e a ideia do poder judiciário ali é julgar o caso concreto. Então você tem aqui no Brasil fácil de se enxergar os três poderes, né? Aí você tem o povo brasileiro no Brasil, no território do Brasil, e aí com a defesa da pátria, quem manda aqui é a lei do Brasil, aí se vai. Então essa ideia de Estado não é difícil, tá? Se eu fosse andar um pouquinho mais sobre a separação dos poderes, seria interessante eu falar bem assim, ó, o poder executivo aqui no Brasil, ele tem função típica e atípica. Na verdade, todos os três poderes têm essas funções. Quando eu falo de uma coisa típica, você vai pensar assim, é uma coisa que tem da natureza ou do costume, ou uma coisa que nasceu para ser feita, típica. Olha lá, o que seria uma comida típica ali do pessoal do Sul? Todo mundo já lembra daquele churrasco maravilhoso. O que seria atípico ali no Sul? Eu chegar e comer uma galinha de piqui, que é aqui mais perto de Brasília, o pessoal ali no Goiás gosta muito. Então, seria atípico essa comida lá. A mesma ideia seria dos poderes. Olha como é fácil. Olha como tudo no direito, o nome tem um porquê. Olha como é fácil. Então, tem o poder executivo, tipicamente cumprindo, executando a lei. O que seria esse executar a lei? Seria sem ver a quem, ou seja, em abstrato. Eu não olho ninguém. Eu pego aquela lei
e faço, administro, trazendo a concretude dela. A lei manda eu buscar a saúde, a vida, a dignidade. E aí então o executivo, o poder executivo vai levar saneamento básico, vai levar hospital, vai preocupar com segurança pública e vai executar sem ver um ou outro, mas sim a coletividade. Legal? Bacana. Beleza, professor, entende a função típica do executivo. Vamos ver a função típica do legislativo. A função típica do legislativo é fazer lei. Olha que interessante. Como funciona? Eu tenho um fato, esse fato vai ser valorizado, se vai ser um fato que vai ser negativo, eu vou botar uma proibição. Se vai ser positivo, eu coloco uma permissão, um incentivo. E se não for o caso, eu não faço nada. Mas eu pego aquele caso, valorizo, fato, valorização e transformo em norma. Miguel Reale ensina isso pra gente, né? Como faz isso? Aqui no Brasil, você tem um Congresso Nacional que tem um trâmite, um processo legislativo, matéria de direito constitucional, e quem sabe a gente faça um curso em algumas searas disso. Mas então, você tem eles lá fazendo a lei, fazendo essa valorização que a sociedade entende e configurando lei, obrigando o Estado, obrigando o popular. Olha que interessante. Então, beleza. Função legislativa. Julgar, eu tenho um conflito em concreto, caso concreto. Por exemplo, o professor Douglas está tendo um problema com alguém, então tem um choque de interesses com alguém, não resolve na esfera privada e eu falo, vamos ver de quem é o direito. Eu ajuizo uma ação e discutimos lá no judiciário. Esse discutir no judiciário vai levar isso para a pessoa do Estado e através do poder jurisdicional exercido pelo poder judiciário. Olha lá, jurisdição, direito, dizer o direito. O Estado vai dizer o direito no caso concreto. Isso seria julgar. Beleza, professor. Mas você falou um tal de atipicidade, que negócio é comer piqui lá no sul. Como funciona isso? Comer piqui lá no sul, como seria o atípico? O atípico seria, por exemplo, o executivo fazer norma. E faz. Lá na Constituição Federal, fala que o presidente da República pode fazer medida provisória. Fala que tem um decreto autônomo, que ali no decreto autônomo ele pode regular o que é a execução da lei, por exemplo. Mas faz. Não, professor, mas então não está tendo separação do poder, está? Só que são freios e contrapesos. Então tem que ter medidas de harmonia. A ideia da função típica é não engessar o poder ao ponto dele não conseguir trabalhar. Pense assim, garantindo que a sua independência funcional e muitas vezes o controle recíproco dos poderes, evitando assim abusos entre eles. Então, você vai ter o executivo fazendo lei, você vai ter o executivo julgando, por exemplo, os processos administrativos disciplinares. Então, você vai ter o legislativo administrando, sim, toda vez que se faz, tanto o legislativo como o judiciário, é o mesmo exemplo, tá? Toda vez que eles contratam servidores, todas as vezes que eles contratam produtos através de licitações de contratos, todos os atos de gestão deles, atos de administração, fora da sua função de executar. Isso é muito importante, você fala assim, para que eu tenho que entender isso? Quando eu for explicar ali o artigo 37, os princípios e as normas de direito administrativo, a primeira coisa que vai lembrar é que, não, professor, então esses princípios ali, tão famosos limpos, aplicam ao poder judiciário, aplicam ao poder legislativo e aplicam ao executivo quando eles estiverem administrando. Isso aí, garoto. Viu como é importante você entender um pouquinho do que é o Estado para conseguir entender o direito administrativo? Então, nessa caminhada, você tem um judiciário administrando e o legislativo administrando. E o legislativo julga, professor? Quem não viu o impeachment, né? Não é o primeiro impeachment que nós vimos no Brasil, mas o ato de julgar os seus representantes através do impeachment. Nós temos recentes, agora também, impeachments estaduais correndo no Brasil, e é praticamente o legislativo julgando, tá? Isso é normal. Numa república, res pública, coisa pública, você tem a responsabilidade dos agentes públicos como uma das suas características. E a ideia também do Poder Judiciário, professor, ele faz norma. Olha, os tribunais aqui no Brasil não fazem seus regimentos internos e eles não são normas, então eles legislam. Beleza? Olha como é fácil, não tem dor de cabeça. Fica comigo, não ache que essa aula é besteira. Pegue ela com gosto para que você entenda a matéria lá na frente. Quando eu falar alguma coisa, você já conseguir entender todo o fio da meada, tá bom?
Vamos lá. E aí, o que nós vamos mais estudar no direito administrativo? O que nós vamos estudar no direito administrativo é a tal da função administrativa. Tá? Olha, vamos ver aqui com o Celso Antônio Bandeira de Melo fala. Tem discussão apenas quando alguém está sujeito a um dever de buscar. Opa, uma função é uma submissão, no interesse de outro. Então, a função administrativa é um dever, ou seja, é uma obrigação posta para a administração pública, para o Estado, de buscar o interesse comum de outra pessoa. Quem é esse outro? É o povo. É o povo. É o povo. Então, praticamente, a função administrativa vai ser o Estado se obrigando a buscar um interesse coletivo. E é importante isso, quando nós vamos estudar os princípios, nós vamos ver o princípio mais importante. Os dois princípios mais importantes estão ligados ao tal interesse coletivo. Ou é a supremacia desse, ou é a submissão desse pela individualidade. Comigo? E firme, forte avante. Funções administrativas. Né? Vamos dar uma conceituação muito ampla, que eu não vou me prender muito não, só vou te explicar. Quando for querer conceituar o direito administrativo e a função administrativa, um dos primeiros critérios que surgiram foi o critério do serviço público. O critério do serviço público que surgiu na França falava o seguinte: a função administrativa ou o direito administrativo é sempre que o Estado presta algum serviço. Aí você pergunta assim, mas professor, o Estado só presta serviço quando faz poder a sua função administrativa? Não. A função administrativa do Estado tem um serviço público? Tem. Mas também tem intervenção do Estado em circunstâncias que são necessárias para o controle. Tem a polícia administrativa, tem o fomento. Contexto incompleto que não serve para a gente. Então, o critério a gente respeita, mas não é o nosso. Aí tinha um critério do Poder Executivo. Fala assim, tá bom, então a função administrativa é tudo que o Poder Executivo faz. Eu acabei de explicar que eu tenho ali o Poder Executivo, mas o Judiciário e o Legislativo também executa, ou seja, ele usa também a função administrativa. Se ele usa a função administrativa, ele também não serve. Então, o critério depois veio o negativista, falando assim, ó, tudo que não é a função administrativa, tudo que é particular, tudo que não é Estado, tudo que é particular, não é particular, perdoe, é o direito administrativo. Um texto muito amplo, muito perdido, nunca se sabe. Aí depois mudaram e citaram algum critério aí que foi até muito utilizado por alguns doutrinadores aqui no Brasil, que foi o critério teológico finalista, e falava assim, não, a função administrativa é tudo que se persegue o interesse público. Aí também não bateu muito, porque ficou muito amplo, um ficou muito restrito, outro ficou muito amplo. E qual foi o critério que bateu aqui no Brasil? E eu não vou bater muito essa história. O que eu vou prometer para você? Se você está estudando para a carreira de magistratura, para a carreira de delegado, carreiras do Ministério Público, que vai precisar desse material, depois eu vou fazer uma aula para você da história do direito administrativo e vou colocar cada uma dessas escolas detalhadas na contribuição da formação do critério da administração pública, que aí vai te mostrar cada uma dessas contribuições aqui no Brasil. Tá? Eu vou fazer uma aula específica, mas se eu realizar nesse vídeo agora, aí não serve esse vídeo para todo mundo, né? Então eu vou fazer uma aula específica para vocês, tá? Fique tranquilo. Aí surge o critério da administração pública. O que é esse critério da administração pública? Aí, o critério da administração pública foi o que Lopes Nery falou. Direito administrativo é um conjunto harmônico de princípios que rege os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatas os fins desejados pelo Estado. Então ali eu falo assim, para começar o direito administrativo, para constituir essa função administrativa ou direito administrativo, eu vou falar para ele que é um conjunto de normas e princípios, ou seja, tem um ordenamento jurídico, tem um regime jurídico nisso aqui tudo. É um conjunto de regras e princípios. Princípios é mais abstrato. Por exemplo, o princípio à vida é algo abstrato, não é verdade? O que é ter direito à vida? É muita coisa. E aí eu tenho uma coisa mais concreta, que é uma regra. Por exemplo, não mate. Então eu já tenho concretude, um imperativo. Não mate. Essa é a grande diferença de princípio e regra. Depois a gente vai ver isso mais na frente.
Mas aí, então, esse conjunto de princípios e regras de forma harmônica para reger quem? Órgãos, agentes, ou seja, a administração pública como seu todo, tudo que vai buscar realizar, ou seja, praticar de forma concreta, direta e imediata. Então, tudo que envolve a ação do Estado em atitudes concretas, não de forma concreta interpartes, mas para sem ver aquele, como eu expliquei no início, direta, ou seja, ação imediata, vai ser o direito administrativo. Qual é o fim desejado pelo Estado? É aquele fim que a Constituição Federal fala que o Estado tem que fazer. Existem normas programáticas que estabelecem normas, existem normas específicas na Constituição que vai votar sempre, em resumo, o fim do Estado em cumprir o interesse público de forma legal, imparcial, moral, publicita e eficiente. Bacana? Vamos lá? Então, no caso, a função pública, há uma submissão da vontade ao escopo pré-traçado na Constituição ou na lei. Há um dever de bem curar o interesse alheio, que no caso é o interesse público. Exatamente o que eu falei, mas ensinado pelo mestre Celso Antônio Bandeira de Melo. Então a função pública é claro, o Estado se submete à lei, ao império das leis, ao império das normas, e ali ele busca o interesse do povo. Não o povo para o Estado, mas o Estado para o povo. E essa submissão do Estado para a lei está muito ligado à ideia de república, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Como eu falei, a ideia de república. Lá no artigo 1º da Constituição você vai ter lá a República Federativa do Brasil, formada pela União. Olha que interessante. O que é república? Res é coisa, pública, ou seja, o Brasil é coisa pública. Quando eu volto para esse contexto, eu entendo, o Estado está sob a lei porque a lei é a vontade do povo, a lei é da titularidade do povo, a lei é a manifestação real do povo, feita pelos seus representantes, aqui no caso do Brasil, né? Você elege alguém para falar o que você pensa, acredita que ele vai positivar. O que é positivar? É escrever a lei, né? Fazer lei e colocar ela como autoridade, postá-la, publicá-la. É o próprio ato de fazer lei. Aí vamos ter aula de processo legislativo que a gente vai conseguir explicar isso para você um pouquinho. Então, lá no parágrafo 1º, lá no parágrafo único do artigo 1º vai falar, ó, todo o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas para que você entenda bem, a ideia do Estado se submeter ao império da lei e cumprir o direito, a função administrativa sobre essa submissão está ligado à ideia de república, de cuidar da coisa pública, tá bom? Então, o maior objetivo da administração pública é a busca do interesse público. Viu que não é difícil? Eu quero, antes também de adentrarmos em alguns outros tópicos, de falar também um pouquinho sobre o tal dos sistemas administrativos. Olha, veja bem, quando surgiu o direito administrativo, por que quando surgiu? Não existiu desde sempre, não. Tinha uma época que o Estado era absoluto, o rei mandava. Se o rei manda, não tem sentido de ter submissão ao rei. Eu sei que algumas pessoas defendem, pelos glossadores, defendem a ideia de alguns documentos surgindo, mas efetivamente o direito administrativo surge com a ideia de responsabilização, de submissão do Estado a um regime jurídico. Tá? Então isso acontece praticamente após a Revolução Francesa, após que os Estados vão tendo um rompimento dos Estados absolutistas, uma submissão do Estado, tá? O Estado em si, como ao império da lei e ao povo. Então, quando isso surge, eu tenho duas coisas aqui
interessantes, dois procedimentos de aplicação à lei contra o Estado. O primeiro era o sistema do contencioso administrativo francês, tá? Lá na França tem um conselho que julga todas as demandas, isso existe até hoje, tá? Que gere contra o Estado. Então, quando você queria processar o Estado, o que aconteceria? Ia para o Poder Judiciário? Não, vai para o Conselho. E quando chega no final do Conselho, tem como mandar para o Judiciário? No sistema francês, não. O Conselho dá um ponto final na história. E o sistema de jurisdição única, professor, você está aí no sistema inglês, é o nosso sistema. O nosso sistema fala que nenhuma lisão pode sair do Poder Judiciário. Isso é um princípio estabelecido lá no artigo 5º da Constituição. Então, se você está pegando essa aula de definições fundamentais, é lógico, fazer uma linguagem mais acessível para você. Mas olha só que interessante. Nesse sistema, você pode levar demanda no órgão administrativo? Pode. Não, professor, mas se eu quiser levar no judiciário também posso? Posso. Tem que levar primeiro no órgão? Via de regra, não. Tá bom, professor, eu venho no órgão, o órgão julga, é ponto final? Não, é vírgula. Porque você pode levar lá para o judiciário. Porque a jurisdição única significa que só o judiciário vai ser ponto final, só lá no judiciário que vai para o trânsito e julgado, o fim de papo e ponto final. Existem algumas exceções? Existem. Olha lá, jurisdição esportiva, obrigatoriamente eu vou traçar o processo administrativo primeiro. E se tiver algum abuso de direito, alguma nulidade absoluta, algum caso para ser no judiciário, só depois que acabar na tribunal. O habeas data é um remédio que eu busco, tá? Eu busco a informação minha que me foi negada pela administração pública. Veja bem, eu pedi uma certidão de nascimento e falaram que não vão me entregar. E a minha certidão. Então, eu entro com a habeas data falando que está me negando, por exemplo, essa informação. Olha que interessante. Se eu entro com a habeas data sem a negativa, eu não tenho uma ação do Estado justificando a medida judicial. Então, logicamente, eu tenho que ter uma negativa. Vamos lá. Então, baseado nessa brincadeira que nós fazemos aqui, esse liquidificador de definições, nós podemos falar que o direito administrativo é um conjunto de normas e princípios que visam sempre o interesse público, que regem as relações jurídicas entre as pessoas e os órgãos do Estado, entre este e as coletividades, que devem sempre o interesse público, eu te falei, porque ele está como Estado buscando o cumprimento do povo como um todo, relação jurídica que vai se estabelecendo entre as pessoas e seus órgãos, ou seja, tudo aquilo que vai sendo praticado e gerando direitos e obrigações, sempre buscando a coletividade. Tá? Nesses contextos e sentidos ou conceitos da administração, ainda tem você que estuda para concurso às vezes cai, tá? O sentido, a expressão da administração pública tem um sentido subjetivo. Gente, sempre que a gente fala sentido subjetivo, eu estou falando de algo ou inerente à pessoa que precisa de uma análise mais pessoal. Aqui, sentido subjetivo é inerente à pessoa. Olha só, toda vez que eu falo administração no sentido subjetivo, orgânico ou formal, que é a mesma coisa, eu estou falando de seus órgãos, agentes e bens. Olha lá que interessante, OAB, né? Não dá para esquecer. No sentido objetivo, olha lá, eu já estou falando da atividade administrativa em si. Ou seja, na prática da administração, olha lá, sentido material, na concretude, sentido funcional, para quem existe. Viu que tudo do direito tem um porquê? Fica mais fácil você lembrar o porquê, você tentar decorar tudo, que é muita matéria, você que está estudando para concurso, tá bom? Então, no sentido objetivo, você vai ter a função pública, tá? Você vai ter como objetivos ali, né? A intervenção, o serviço público, o poder de polícia administrativa, tá? Então, são isso, entendeu? Você vai sempre entender a função administrativa, vai estar no sentido do poder de polícia, da intervenção, do fomento e do serviço público. A gente vai ver cada um deles, tá? Depois, no momento mais propício, nós vamos abordar o que é fomento, o que é intervenção, tá? Só para você entender assim, de forma bem rápida. Fomento é quando a administração pública manda recursos, ou seja, o Estado manda recursos para o particular ou para organizações sociais ou para o terceiro setor,
para cumprir o interesse público, entende? Imagine o seguinte: o Estado manda recurso para uma associação que está buscando levar prática esportiva noturna numa região perigosa e afastando pessoas do rumo das drogas, e aí se vai. Tá? Ou então fomento, mais concreto agora, o auxílio emergencial, é o fomento do Estado direto. Tá? A intervenção é quando o Estado entra nos direitos privados ou na propriedade privada para cumprir o interesse público. Por exemplo, a expropriação, o Estado vai lá e tira alguma coisa de alguém para cumprir o interesse público. O exemplo que eu sempre gosto de dar é um município que não tem hospital, não tem posto de saúde, não tem nada, aí tem uma casinha ali no centro, o Estado vai lá e descentraliza ela, ou faz a desapropriação dela, para conseguir ali colocar um postinho de saúde. Aí a pessoa vai receber a sua restituição, justo dinheiro, né? Tem um processo. Nós vamos falar sobre isso no momento certo. E, professor, tá bom, e o serviço público? Aí você tem água, você tem luz, você tem transporte, aí se dá. Tá? Poder de polícia administrativa é quando o Estado tem, desculpa a redundância, né? O poder, a capacidade ali de limitar os seus direitos dentro do interesse público. Vamos lá? Guarda de trânsito está te multando. Por que ele te multa quando você ultrapassa a velocidade? Alguns estudos falaram que para a sociedade é mais seguro que você ande em tal velocidade. E para todos ali é bem melhor que você respeite as normas das vias. O que o Estado tem ali, por exemplo, o policial militar, ele vai lá e está fiscalizando e pode tomar uma medida assim no judiciário para parar um crime, para evitar ou para transmitir a segurança pública. É o poder que se dá ao Estado, o poder de polícia administrativa, para que ele zele pelo interesse coletivo, tá bom? Mas depois a gente vai ver isso aí com muita mais calma, a gente vai entrar em jurisprudência, matéria, tem muita coisa boa para fazer, tá? Vamos lá, fontes do direito administrativo, nós temos fontes formais, que serão as leis formais, antecipando o papel aqui, já a fonte em si feita, tá? Pensa assim, a fonte já feita, lei, regulamento, ato administrativo e jurisprudência. Fonte material que cria a origem do direito. O que fez a lei surgir? O movimento social. O que fez o ato administrativo surgir, tá? Aí tem algumas pessoas ainda que falam que existem fontes primárias e fontes secundárias. O que é a fonte primária? No direito administrativo é só a lei. Secundárias são as demais, tá? Continuar, beber uma água, dar uma pausa aí. Vamos lá então. Princípios, tá? O que são princípios no direito? Primeiro, princípios é aquela ideia de início, de começo, mas a ideia de base, ou seja, do fundamento que sustenta todo o direito. Eles servem também, né, eles são parâmetros de interpretação da norma jurídica, eles são o que traz harmonia para o sistema jurídico e tem um alto grau de abstração. O que é isso? O princípio, então, vamos lá, é a base, por exemplo, o princípio do interesse público. Sempre que vou ter norma para todas as circunstâncias, não. Então, vou ter que interpretar circunstâncias que a norma não me trouxe, aquele caso concreto. Sim, como eu vou fazer isso? Eu vou entrar e vou ponderar os princípios. Eu vou ver lá o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, do interesse público. Vou ver outros princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, o princípio da vida. Vou ver lá a segurança jurídica. Vou ponderar tudo. Ou seja, eu vou interpretar a norma jurídica conforme os princípios que nela se norteia. Né? Então, você tem os princípios ali que vão servir primeiro de interpretação para quem está aplicando, vão servir também de norte para o legislador na hora de fazer a norma e trazer uma certa harmonia no sistema jurídico, porque eu tenho todo um sistema jurídico rodando em
torno desses princípios. Se eu fosse comparar com um sistema solar, por exemplo, eu botar assim, o princípio é o Sol, e todas as normas são os planetinhas aqui em volta, tá? Então, a ideia é que todo legislador, quando for fazer uma norma nova, o planetinho vai ficar aqui, em torno desses princípios, tá? Bem simples de entender essa ideia de harmonia, né? Alto grau de abstração, porque o princípio, lembra que eu te falei? Diferentemente da regra, ele não traz um enunciado claro e concreto. Por exemplo, não mate. O princípio fala, você tem direito à vida. A regra fala, não mate. Olha que interessante. Então, toda vez que eu vejo o princípio, é esse grau de abstração muito grande. Tá bom? Vamos lá. E aí, para começar a falar um pouquinho sobre princípios, eu vou ter essa ideia dos pilares dos princípios do direito administrativo. Quais são os grandes princípios que servem para que deles decorrem toda a noção dos outros princípios do direito administrativo. Para alguns doutrinadores ou para o grande mestre, é a pedra de toque, é a parte mais sensível do direito administrativo. Ele vai falar a supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público. A supremacia do interesse público sobre o privado, lembrando, decorre da própria noção de república. O povo está acima de um. Essa é a ideia do povo estar acima de um. Ela concede para a administração algumas prerrogativas. Ela concede poder para a administração. A título de exemplo, a pessoa vende para a administração, tem um contrato, a administração pública tem um prerrogativo de atrasar 90 dias e a pessoa tem que dar continuidade ao serviço. Quer ver outro poder muito interessante? E por que isso, professor? Porque talvez é interesse coletivo, mesmo em situação de crise, que não pare o fornecimento de algum serviço. De jeito nenhum, por exemplo, comida, merenda escolar. Tá? Vou tirar outro exemplo aqui interessante. A desapropriação é um poder da administração pública, um poder de polícia. A gente já falou disso, viu? Eu dou prerrogativas. Mas para que serve essa prerrogativa? Para que serve esse poder? Para buscar o interesse público. Professor, mas eu canso de ver o administrador para pegar esse poder e fazer a sua vontade para ele. É o que nós chamamos de desvio de finalidade. A finalidade é do interesse público. Toda vez que a pessoa pega e tira dessa finalidade, ela vai para o interesse privado, ela desvia de finalidade. Esse ato administrativo é nulo de pleno direito. A gente deleta ele do ordenamento jurídico. Ó, tranquilo? E aí a gente tem a ideia dessa supremacia, que as relações do Estado com o particular é uma relação vertical, ou seja, Estado aqui e particular ali. Porque o Estado somos todos nós, e aqui é um de nós. Enquanto no direito privado, essa relação é eu aqui, você aqui, e nós estamos por iguais. Interessante? Pegou? Bacana. Então, essa é a ideia de supremacia do interesse público. Viu como é fácil? Viu que não precisamos complicar para você entender? Vamos lá. E a indisponibilidade do interesse público? Lembra que eu falei que república é res, coisa pública, coisa dos outros? Imagina que é um passador de slide, tá bom? Eu estou passando um slide aqui para você com ele. Vamos dizer que eu pego esse passador de slide meu e quero lhe dar. Eu simplesmente vou lhe dar porque isso é meu, é particular, é coisa do professor Douglas. Mas o Estado, vamos dizer que isso aqui seja do Estado, mas o Estado, ele pode simplesmente falar, tome ouvinte, tome meu aluno para você de coração. Não pode. Porque a coisa do Estado não é de um, é de todos. Então, se o Estado quiser desfazer disso aqui, ele vai ter que seguir um procedimento formal da lei, ele vai ter que abrir ali um leilão. Se for para doação, ele vai ter que abrir um procedimento para tanto. Que nós vamos ver no momento oportuno. Então, a ideia da indisponibilidade do interesse público é porque o administrador público ou a máquina pública não cuida da sua vontade. Ela ali está cuidando da vontade dos outros. É aquela ideia da submissão,
ao império das leis. Então, esse princípio já lá, olha, um supremacia da prerrogativas, o outro da deveres, obrigações ao Estado. Então, o que está fazendo? Limitando a atuação do Estado. É a própria ideia, quando o mundo sai do estado absoluto, um estado que manda, um estado que praticamente o rei é tudo, e vira um estado democrático, um estado de direito. O Estado de Direito, onde a lei está acima de tudo. Então, o Estado está limitado aos deveres postos pela lei, às obrigações postas pela lei. Bacana? Fácil assim, né, gente? Sem complicação. E aí, agora falando sobre princípio, eu vou começar falando dos princípios que são expressos à administração pública. Por que são expressos à administração pública? Professor, só o artigo 37 da Constituição tem princípios para a administração pública, porque aqui, quando eu leio a administração pública direta e indireta e qualquer poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também os seguintes. Beleza, só eles estão obrigados a isso? Só tem esses princípios? Não. Existem outros princípios espalhados na Constituição, agora eu passo aqui para citar alguns para vocês, que estão expressos nas Constituições. Mas para fins de questões de prova, quando eles falam de princípios expressos, o examinador está referindo aos princípios que a Constituição Federal expressamente direciona à administração pública tão somente. Tá? Então você vai lembrar que esses princípios, que é o tal do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, são os princípios expressos para questões de provas. Isso visto as questões do SESC e o mapeamento que nós vamos fazendo. Tá? Mas existem outros princípios, vamos dizer que o examinador está falando assim, na Constituição Federal, somente os princípios expressos nos artigos 37 são aqueles que contêm obrigatoriedade para a administração pública. Questão errada, mentira, enganou. Na Constituição Federal, só possuímos os seguintes princípios para a administração pública: legalidade, impessoalidade errada. Tá? Nós vamos ter aula de questões, se não me engano, essa aula é na terça, tá? Terça ou quarta, a gente vai publicar, essas aulas ficam no IGTV, mas se você quiser acompanhar o lançamento, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, vamos lá, esse artigo 37, como estava ali falando, ele é um rol explicativo, ou seja, ele não tem todos os princípios. Tudo que cabe para a administração pública ali são os princípios expressos para a administração pública, só para você entender. Então, eu tenho outros princípios que não estão nesse artigo. O que nós temos, então, no artigo 37? As regras mínimas do jogo para a administração pública. Os princípios mínimos ali. Os demais são implícitos. Ou seja, não estão expressos, mas estão lá na analisação infraconstitucional, eles estão na jurisprudência, eles estão construídos na doutrina e se vão. E interessante que no direito administrativo, por exemplo, eu já postei aqui para você uma legislação infraconstitucional, que é a lei do processo administrativo, mas você vai perceber que não tem, por exemplo, igual o Código Civil, uma codificação única, que tem tudo lá, Código de Processo Civil, não tem um Código de Processo Administrativo, não tem um Código do Direito Administrativo, são leis esparsas. Aí é uma dificuldade muito grande, às vezes, do estudante ali, de pegar e conseguir entender tudo, tá? Por isso que eu tento facilitar a sua vida. Tá? Olha, a título de exemplo, olha aí como a Constituição não exaure a temática. Ali na Lei do Processo Administrativo, no artigo 2º, ele traz vários princípios que são aplicados em toda a administração pública. A administração pública obedecerá dentre outros. Então nem aí ele está exaurindo. Os princípios da legalidade, beleza, está lá na Constituição. Finalidade não está na Constituição. Motivação não está na Constituição. Razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Você fala, professor, alguns não estão no artigo 37, alguns estão em outros textos da Constituição, mas alguns realmente nem ali estão. Por que estou lhe falando? Que esses princípios são regras mínimas ali no artigo 37. Entenda isso.
É importante aprendê-los, é importante decorá-los, porque às vezes cai em prova você que está estudando para concurso. Se você não está estudando para concurso, quer aprender a matéria, direito administrativo em si, se não compreende a aplicação ampla desses princípios, você vai ter dificuldade em entender toda a lógica da matéria. O saudoso professor que eu tive, que falava: conhecereis os princípios e sabereis o direito. Tá bom? Vamos lá? Então você tem outros princípios aí espalhados pela Constituição, como eu falei, a moralidade administrativa está lá no artigo 5º, princípio da eficiência no limite de gastos. Tá? É uma discussão que está colorosa agora no Congresso, querendo discutir os limites de gastos, tendo em vista os gastos que nós tivemos sem respeitar esses limites, dado o estado de emergência decorrente do Covid-19. Então, está uma discussão, inclusive, em torno desse artigo da Constituição 169, tá? Motivações das decisões que se aplicam ao judiciário, mas acabam se aplicando em grande parte das decisões administrativas, tá? Não é simplesmente um não ou um sim, um porém, tem que ter a fundamentação fática, mostrando por que ocorreu isso, fundamentação jurídica, onde o direito se enquadra nesses fatos, e sim a decisão coerente com o direito e os fatos narrados. Tá? Então, você consegue entender mais ou menos que vai além. Então, quando eu falo daqueles princípios do artigo 37, aos quais nós vamos ver alguns, ainda hoje, outros nas próximas aulas, se não me engano, a gente vai ver só um princípio hoje, tá? Os demais nas demais aulas. Nós vamos entender primeiro que a abrangência do artigo 37 é qualquer poder, como já falei, executivo, judiciário e legislativo. Tá? Já lhe falei isso, toda vez que o judiciário está contratando, está comprando e está fazendo a função administrativa, mesma coisa do legislativo. Então, aquela escola francesa do serviço público não se aplica. Cai muita questão, viu? Falando que só aplica ao poder executivo, e muita gente erra, tá? Vamos lá, principalmente concurso nível médio. Outra abrangência é qualquer ente federativo. Então, a União, Estado, Município, Distrito Federal, todo mundo está dentro disso aí. Vamos embora. Vamos falar um pouquinho do princípio da legalidade. O princípio da legalidade, que você vê lá no artigo 5º da Constituição, é um princípio aplicado para os privados. O privado é bem simples. Eu e você simplesmente, o Douglas aqui, você aí, simplesmente pode fazer tudo que a lei não proíbe. Você tem liberdade, porque você está cuidando só da sua vida. Tá? Agora, quando nós falamos de Estado, lembra que eu te falei que o Estado ele não cuida só da vida dele, ele cuida de todos, o interesse do povo, e todo o poder sai do povo, que é exercido de maneira e via de regra indireta pelo seu representante, que faz a lei. Então, nesse momento, se o povo quer que o Estado faça alguma coisa, ele vai fazer uma lei, ele vai fazer um ato normativo. Tá? Na administração pública, eu inverto esse princípio amplo, eu ponho um princípio estrito da legalidade. A administração pública só pode agir se o ordenamento jurídico determinar. Professor, não tem um tal de ato discricionário? Tem. Tem dois atos que a gente fala. O ato é a praticar alguma coisa, é um ato. Se eu tacar isso aqui na tela, eu fiz um ato. Se eu tacar isso na cabeça de alguém, eu fiz um ato jurídico, porque eu causei dano para ele, ele vai poder buscar. Então, quando o Estado pratica atos jurídicos, ele está exercendo a função administrativa. Quando o Estado fala um não, tem um ato administrativo. Quando o Estado constrói, tem um ato administrativo. Quando o Estado contrata, tem um ato administrativo. Entendeu? É uma ação. Só para você pegar isso bem. Olha, quando eu falo que o ato é vinculado, eu falo que a lei só me dá um único caminho. Lembre daquele cavalinho que você põe o arresto. Então, ele só vê para frente, ele segue aquele único caminho na vida dele. A administração pública, nos atos vinculados ali, vai falar só segue esse caminho e pronto. A título de exemplo, se você quer ser motorista, a lei estabelece que você vai fazer a prova, vai ali no Detran do seu estado, vai fazer o procedimento, passou em tudo, o Estado não pode falar, eu não te quero te dar essa habilitação, eu não vou dar. Não, o ato é vinculado, você vai lá e vai pegar a sua habilitação. Beleza? Agora você tem atos discricionários. O ato discricionário, a administração pública ela vai poder usar o juízo de valor.
e oportunidade. Ela vai ver se é o momento certo de se fazer e se é adequado que se faça, ou se vai agregar aquilo ao interesse público. A título de exemplo, a administração pública tem uma verba de receita de saúde, ela vai poder usar o seu poder discricionário para escolher, conforme as demandas que são expostas, onde ela vai construir hospitais, onde ela vai construir postos de saúde, e aí se vai. Só que esse poder discricionário, ele não é só... ele não é um poder arbitrário, vamos dizer assim. O poder discricionário, ele está limitado aos caminhos que a lei o define. Então o Estado, até no poder discricionário, ele só age, ele só pratica atos jurídicos quando a lei lhe permite. Só que aqui na discricionariedade eu tenho um critério mais subjetivo, sempre ligado à proporcionalidade e razoabilidade. E a gente vai ver isso depois, tá? Em atos administrativos. Olha que matéria que promete ser interessante, né? Então, eu tenho essa diferença. No princípio da legalidade, a administração pública só faz o que a lei determina. Ela não faz quando a lei é omissa. Quando a lei é omissa, ela simplesmente faz nada. Tá? Que é diferente do inciso 2º, lá do artigo 5º, que é o que eu já expliquei para você. Então, o governo das leis e não dos homens é uma limitação do Estado, ou seja, é uma indisponibilidade do interesse público. É a criação do Estado de Direito, o Estado do Império das Leis. Tá? É o interesse público positivado, ou seja, é o interesse público se tornando lei. Tudo isso eu já expliquei para você. Então, a produção do ato administrativo, conforme o princípio da legalidade, seria o quê? Eu tenho uma produção formal da vontade do povo. O povo cria lei. Ó, minha vontade, povo, é aqui, tá a lei. A administração pública está subordinada a esse império da lei. Então, a lei está aqui, eu, a administração pública, estou subordinado. Então, veio a vontade do povo para mim. Opa, o povo quer que eu faça isso. Então, eu, administrador público, vou lá e faço isso. Beleza? Olha como é tranquilo. E você pode printar essa tela aí para você. Então, os atos administrativos também são inferiores à lei. Eu acabei te explicando um pouquinho o que é atos, né? Atos jurídicos, atos no mundo. E aí, o ato administrativo eu expliquei de uma maneira bem fácil, bem pedagógica para você. Mas eu quero te explicar uma coisa bem importante. Esse ato administrativo, ele não cria direitos e deveres via de regra, ele não inova. O que botou os direitos e os deveres são a lei. No máximo, traz a concretude da lei para a realidade. Ele traz aquela parte abstrata, ou seja, a lei está lá no papel, para a realidade. Isso que é trazer do abstrato para o concreto. Tá? Então, ele simplesmente executa a norma, ele não produz direitos. Tá? Tem uma exceção ao princípio da legalidade? Temos sim. O estado de sítio, o site do estado de defesa, autoriza a administração pública a aplicar algumas limitações mesmo sem a previsão de normas. Algumas pessoas falam sobre medidas provisórias. Esse é um ponto do professor Douglas Cunha em discordar, porque eu acredito que a medida provisória é espécie normativa. Se é espécie normativa, é lei. Então, respeita o princípio da legalidade. Apesar dela ter a sua natureza de urgência e podendo ser uma legislação vamos dizer assim, com prazo de validade, né, mais fácil para vocês entenderem. Depois a gente pode fazer uma parceria com algum professor de condicional aí para trazer alguma coisa bacana para vocês, ou eu mesmo venho aqui e subo alguma matéria de alto nível, tá bom? Então, aí o estado de sítio, o estado de defesa deixa a administração pública agir com mais flexibilidade, dada a urgência, dado o perigo que surge nesses dois estados, tá bom? Vamos dar um exemplo de jurisprudência da aplicação aí da lei. Quer ver? Ó, súmula vinculante, eu já te expliquei o que é uma súmula, já te falei o que é uma súmula vinculante, né? Então é lá do STF, só ele faz a súmula vinculante. Súmula vinculante 44. Só por lei se pode sujeitar o exame psicotécnico à habilitação de candidato a cargo público. Veja bem, o STF julgou um monte de concursos públicos que tinha lá o exame psicotécnico e não tinha previsão do cargo que esse exame devia ser feito para o ingresso na carreira.
E aí você falou, pronto, ó, tem lei ou não tem lei? Porque a administração pública não pode inovar no edital, que é um ato administrativo, tá? Inovar no ordenamento jurídico. Então, os requisitos para o ingresso de uma carreira tem que estar positivado em lei. Beleza? Aí que bacana, né? A súmula vinculante. Depois, tá? Nas próximas aulas, nós vamos adentrar no princípio da impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, tá? Eu vou parar por aqui, que eu acho que já deu tempo suficiente para você sentir um gosto do nosso curso, sentir a linguagem extremamente acessível e pedagógica para vocês. Professor, e você vai aprofundar? Eu vou. O que eu estou presumindo? Que você está entrando no meu curso sabendo nada. Então eu vou dar do nada para você e fazer você ser um tudo. Depois que você ser um tudo, eu vou fazer você ser um especialista, tá bom? Aquele abraço, curta a gente aí.